dizia que Paulo estragou o cristianismo. Né? Sim, total. Mas você concorda com isso também? Jesus nunca falou em salvação. E que o cristianismo era só para os judeus. Ele era judaizante, né? Judaizante. Né? Na Bíblia, nós temos um problema na hora que usamos o nome Deus e o nome Criador. Porque, assim, talvez sejam também, como alma e espírito, dois conceitos totalmente distintos, Sim. mas que a gente usa como sendo a mesma coisa. E aqui talvez haja uma grande confusão. Para mim, a palavra... Eu estava até comentando isso com uma aluna hoje. Ela falou, mas o Trump fala de Deus. Aí eu falo, mas Deus pode ser qualquer coisa, né? Ele não tá... Ele pode estar falando de Deus e pensando em outras divindades e não... Ela queria me dizer que Trump é cristão porque ele fala que ele fala sobre Deus. Eu falo, Deus é um título, não é o nome da entidade. Deus é um produto na boca de muita gente. Fora a palavra vem da origem grega, theos, né? Não tem nada a ver. Na Bíblia é Elohim, né? E o que eu acho mais legal é quando o livro de Salmos fala, vós sois deuses, vós sois Elohim também. Isso que eu acho legal pra caramba, que destrói a ideia judaica de que o homem não pode ser Deus. Porque Jesus retoma isso falando, vocês estão reclamando dizendo que eu sou Deus, mas e o salmista Davi quando disse sois deuses? Como é que você digere isso? Aí eles não responderam, Jesus falou, como vocês não responderam, eu também não vou responder. Pois é, mas assim, pra gente não fazer uma injustiça com Constantino, em cima do comentário que você fez. Entendi. Vamos tentar voltar ali para Eu tenho um dossiê bem negativo do Constantino, se você quiser, depois eu levanto a capivara dele aqui. Que a ficha corrida dele é grande. Hein? Todo político tem que ter seu grau de esperteza. Assim, deixa eu só fazer uma gerir os conflitos. Assim também como Martim. O cara vai falar, Daniel é protestante, ele tá metendo pau nos católicos, não é isso? Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Martim Lutero também foi engalbelado ou cooptado de um projeto político que os príncipes, bispos e reis alemães não queriam mais pagar impostos para Roma. Quando o Duque Frederico da Prússia fala, Lutero, vem para cá que eu vou te patrocinar, ele não queria, creio eu, a expansão da verdade do evangelho. Ele estava querendo não pagar mais imposto para Roma. Pois é. Creio eu. Mas vamos assim, nos preocupar um pouco em transmitir para quem nos assiste a argumentação daquilo que a gente aqui está deixando como sendo as nossas conclusões. Beleza. Eu acho que é importante. Sim. Então, assim, para a gente entender Constantino e o catolicismo que surgiu, a gente tem que entender o cristianismo nas suas três primeiras... séculos. Nos três primeiros séculos, nas suas eras iniciais. Igreja primitiva? Porque assim, quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram 10 anos. Eu vou arredondar os números para... Né? Jesus morreu por volta do ano 30, 27, 30. Os apóstolos ficaram até o ano 40 só funcionando em circuito fechado. Aí surgem os helenistas, com Estevão, blá, 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 que tenta falar algo diferente da posição dos apóstolos, que há conflitos. Depois surge Paulo, que foi chamado por Jesus, e esses três ramos... Mas o senhor crê que Paulo foi chamado por Jesus ou isso foi uma história mal contada? Eu creio que sim. Na espiritualidade se tem como certo que sim, o espírito Nietzsche, por exemplo, de Jesus... Eu sei que o senhor gosta de Nietzsche, tem um livro... Jesus e Nietzsche é o nome dele? Jesus e Nietzsche que eu lancei. Nietzsche dizia que Paulo estragou o cristianismo. Né? Sim, total. Mas você concorda com isso também? Jesus escolheu Paulo. Sim. Mas Paulo, estragou. na minha opinião, sim. Por ele não ter conhecido Jesus em vida, e isso é muito estranho. Tá? Paulo, quando Jesus o chamou ao ministério, Paulo criou dois conceitos que Jesus nunca tinha se referido a nenhum dos dois. O primeiro deles, salvação. Jesus nunca falou em salvação. E o segundo é a doutrina da justificação pela fé. Quando Jesus falava que cada um receberia de acordo com suas obras, não pelo fato só de ter fé. Então, quando Paulo criou esses dois conceitos, e Paulo foi maravilhoso na formulação teológica disso aqui, e Paulo não tem culpa na minha lógica. Paulo foi um dos primeiros, talvez o maior nome do primeiro século, porque o trabalho dele foi incansável. Os apóstolos de Jesus criaram uma igreja de Jerusalém. Paulo saiu falando para todo mundo, para os gentios, criou dezenas de igrejas. Foi até a Espanha, né? Os confins. Formidável. Pedro passou 15 anos hesitando o que é que faria, porque ele discordava de Paulo.
No início, Pedro defendia que o cristianismo era só para os judeus. Ele era judaizante, né? Judaizante, né? Então, assim, Paulo foi alguém que abriu a mente dos próprios apóstolos com o testemunho que ele deu, e isso é formidável. Só que Paulo, de novo, não conheceu Jesus, então ele falou o que ele entendeu, o que ele pôde Você não acha produzir. que foi pela mediunidade recebendo de Jesus? Eu achava isso, mas aí tem um pequeno problema. Porque, paralelo a isso, Jesus também utiliza um outro grupo, ou seja, nós temos 3 faces de Jesus no primeiro século. Uma que surgiu com os gerossolimitanos, como é classificado os judeus apóstolos lá de Jerusalém, que falam, se você estudar as epístolas de Pedro, os evangelhos que surgiram dali falam no Jesus, o homem, o Galileu. Mas Paulo, ele já queria a figura de Jesus, o Cristo. O nome Cristo não é nome, é epíteto, é ungido em grego. Né? Quando Jesus estava vivo, ninguém nunca chegou e disse, ó Jesus Cristo, tudo bem? Era só Jesus. O Cristo... Mas Messias ele chamava. Messias, sim. Mas Cristo é a palavra grega, né? Cristo é o ungido, não é o Messias. Mas Messias significa ungido também, né? Mashiach. É uma saída... Que vem do óleo do tutano do osso, que é mar, né? Que quebra o osso. Exatamente. Hoje nós pensamos assim, mas na época era mais um sinônimo para o fato de Jesus ser reconhecido como Messias. Tá? O senhor vê a diferença entre Cristo e Messias, as palavras? Vejo. Não só o mesmo conceito, só que numa palavra grega e outra hebraica? Se você for rastrear os dois... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou